O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu um cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Monsenhor José Maria, caros irmãos e irmãs, lideranças de nossas paróquias, de nossa paróquia, nossas comunidades, pastorais, movimentos, ministérios, os irmãos também, irmãs, que agora habitam aqui em nossa paróquia, no Educandário das Obras de Maria. Você que veio de outra paróquia participar conosco, você que participa aí na sua casa, com a sua família, desta celebração eucarística, que em primeira instância nada mais é para todos nós do que um momento de ação de graças. Ação de graças porque tudo é obra de Deus. Às vezes nós nem percebemos, porque não é tão fácil perceber Deus. Pensamos que é, mas não é tão fácil assim. Porque Deus também manifesta e fala de formas, às vezes, que nós não queremos aceitar, ou não queremos concordar com Deus. Mas é preciso perceber Deus. E quando nós hoje nos reunimos para celebrar meia dezena da instalação canônica da nossa paróquia, Cristo, Luz dos Povos, 5 anos, instalada ainda pelo então, na época, bispo Dom Diamantino, nós então temos que agradecer a Deus.
é uma porção do povo de Deus, aqui em Varginha, Diocese da Campanha, que surge. A nova paróquia, composta de 6 comunidades. E é interessante a gente lembrar essas comunidades. As comunidades que formam a rede de comunidade de uma paróquia é realmente esse sinal do amor de Deus. Por mais dificuldades que já enfrentamos, vamos enfrentar, porque isso faz parte da vida humana, faz parte da trajetória de cada um de nós, e como igreja que somos, povo de Deus, isso não é diferente. No início, as 6 comunidades eram elas, Rainha da Paz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Epifania do Senhor, Cristo Rei, São Francisco e aqui a comunidade Nossa Senhora Aparecida, matriz de nossa paróquia. Hoje com algumas mudanças. A comunidade Cristo Rei, hoje comunidade Santo Antônio, localizada lá nos bairros Cruzeiro do Sul e Novo Tempo. A comunidade São Francisco, hoje comunidade São Bento, localizada no bairro São Francisco, mas formada também pelos bairros Imperial 1 e 2, e São Francisco, bairro. E, portanto, isso para nós, como igreja, povo de Deus, nesse tempo limitado em que vivemos, porque aqui estamos representando a nossa paróquia, mas o tempo não permite que nós pudéssemos estar com essa igreja cheia, lotada. De repente aqui o nosso bispo Dom Pedro celebrando, presidenciando para nós, mas aqui estamos, limitados, porque é tempo de isolamento social, porque estamos vivendo uma pandemia, e isso é motivo para nós louvarmos a Deus, agradecer a Deus. E neste pedaço de chão em que está a nossa paróquia, aqui nós então somos chamados a dar os nossos primeiros testemunhos de fé. Trabalhar o nosso coração, o nosso interior, as nossas fraquezas, as nossas picuinhas, às vezes, nossos sentimentos, às vezes necessários, às vezes nem tanto. Aqui é o lugar, então, que nós trabalhamos o nosso ser cristão. E ser cristão é uma gratuidade. E para isso, basta olharmos para a primeira leitura da carta de São Paulo, escrevendo aos Coríntios. O apóstolo tardio, o apóstolo por excelência. E ele escreve à comunidade dizendo que ele não é um pregador do evangelho para glorificar-se a si mesmo. E que ele não está a serviço dele e por ele, à comunidade. Mas sim a serviço do evangelho. Ou seja, do próprio Cristo ressuscitado. Que se assim não fosse, então ele receberia um salário para isso. Ele, diz São Paulo, prega o evangelho gratuitamente, porque ele foi convocado, chamado para essa missão. E não foi chamado por um qualquer, não. Ele foi chamado pelo próprio Cristo ressuscitado. Como sabemos, quando ele caminhava para Damasco, para prender, para perseguir cristãos, Cristo então o arranca dessa trajetória
e o faz apóstolo, pregador do Evangelho. No outro texto que ele escreve, ele chama isso de um aborto que é feito com ele mesmo. Cristo o arranca, o tira, o desloca de uma caminhada e o coloca numa missão especial. E isso custa um preço alto para ele, porque ele é judeu, muito bem formado, um grande intelectual, e enfrenta a rejeição dos seus próprios companheiros, o seu próprio povo, que ele também quer levar à conversão, ao encontro com o Cristo ressuscitado. E ele anuncia o Evangelho gratuitamente e prepara o povo para a glória. E ele anuncia o Evangelho e afirma: se alguns encontrarem a salvação, já está bom. Mas não basta ficar lá na carta de São Paulo. É preciso que nós nos olhemos hoje, quanto nós cobramos para ser testemunha do Evangelho. O que esperamos em troca? Nós, como coordenadores, coordenadoras, agentes de pastorais, ministérios, movimentos, o que nós cobramos de Deus para isso? Como é que nós exercemos isso na comunhão com os irmãos e irmãs? Será que nós estamos nos esforçando também para acolher a todos e entender as diferenças alheias? Ou será que nós fazemos projeções e queremos que as outras pessoas sejam como nós? É preciso que nós nos interroguemos. É preciso que nós nos olhemos. É preciso que nós façamos uma análise de nós mesmos. Como é que nós, como aqui paroquianos, vivemos o Evangelho? Como nos ensina São Paulo, numa relação vertical, nós e Deus, e na relação horizontal, ou seja, com os irmãos e irmãs. E ainda podemos criar uma outra relação, nós e nós mesmos, eu e eu. Como é que nós nos olhamos o outro, experimentamos Deus? Numa dimensão de sermos hoje testemunhas do Evangelho, de alguma forma, lá na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Nós não podemos viver uma competição. Não. Isso a sociedade já vive. O mundo já vive esta competição de uma forma profunda, terrível, devastadora. Nós, a igreja, embora somos fracos, pecadores, limitados, devemos ir extinguindo de nós a competição. Ou seja, o querer ser mais, ou maior, ou melhor do que o outro. Nós precisamos ser um pouco diferente, para que possamos sermos sinais, como São Paulo, para atrair outras pessoas para o redil, ou seja, para o reino de Deus. E não podemos perder tempo para isso. Mas nós estamos num tempo de pandemia, não podemos estar andando muito. Mas e lá em casa? Será que lá em casa não está precisando de um testemunho melhor de fé? Será que lá na minha família eu não preciso ser melhor? Será que lá na minha família, com os meus parentes, eu não preciso ser mais humilde, mais simples, mais capaz de compreender o outro, mais capaz de me colocar no lugar da outra pessoa? Será que lá na minha família eu não preciso melhorar nada?
é bom que a gente olhe para a gente mesmo. Na minha vida diária, na convivência na comunidade, será que eu não posso melhorar? Na minha pastoral, não podemos e nem devemos ser fanáticos, obsessivos, nada disso. Devemos ser cristãos autênticos, cristãos firmes, cristãos equilibrados. Isso não significa que somos perfeitos. Perfeito é só Deus. Mas nós podemos irmos nos aperfeiçoando, melhorando o nosso ser cristão. Para que assim, neste tempo de tantas dificuldades, tantos desafios sociais, nós também saibamos olhar o outro que sofre. Olhar os sofrimentos alheios, a problemática social, existencial. Às vezes nós reclamamos tanto, mas esquecemos que os outros sofrem muito mais do que a gente. Às vezes nós acostumamos só a reclamar, mas não agradecemos. E não olhamos o outro, que de repente está numa situação muito pior do que a gente, e a gente não tem olhos para vê-lo. Como é que nós estamos escutando as pessoas deste tempo? Quantas pessoas carentes, ansiosas, com tantas incertezas, angústias, com depressão, síndrome do pânico. Como é que nós estamos ouvindo os outros? A vida é tão corrida, tivemos um pouco parado, agora aceleramos de novo, de repente caímos naquela velocidade que estávamos até antes da hora. Como é que nós estamos ouvindo o outro, que de repente precisa ouvir uma palavra? Não vamos fazer muito não, nem vamos resolver muitas coisas, mas de repente uma palavra que alguém ouve, uma atenção mínima na correria diária, nós possamos aí, dessa forma, deixarmos-nos manifestar Deus em nós, que nos acolheu lá na cruz. No altar da cruz, Deus então morre na condição humana, na segunda pessoa, para nos salvar. Então, celebrar 5 anos de nossa paróquia também é nos questionar das nossas falhas, nossas fraquezas, das nossas omissões e nos projetar. Às vezes ficamos no saudosismo. Ah, por que não fiz aquilo, fiz aquele outro? Não, isso que não fizemos, não deu para fazer. Mas podemos fazer melhor daqui para frente. O passado, em nossa memória, serve para nos corrigir. Mas não ficarmos aprisionados também no passado, nos julgando, nos condenando. Não, em situação nenhuma. Nem Deus faz isso, até porque Deus não tem passado, Deus é. Portanto, é preciso que nós nos olhemos. É preciso que olhemos o outro e nos direcionemos para Deus, enraizado na terra, pé no chão, para que assim aqui nós sejamos como São Paulo também, o assemelhamos a Ele da melhor forma, na vivência e no testemunho do Evangelho, para que assim nós não sejamos cegos da luz divina e querermos guiar outros que também ainda não possuem a luz divina. Um cego não pode guiar o outro, ambos podem cair do buraco e não sair. Então é preciso que nós nos olhemos. Primeiro, a trave que de repente está no nosso olho, e tem muitas, em mim, em você, todos nós temos, para podermos ajudar a tirar o cisco do olho do outro, trabalhando o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nossa prepotência, autossuficiência, para que assim neste tempo também em que vivemos, nós possamos
ser sinal da paz, sinal da luz para o outro, sinal da harmonia, trabalhar com as pessoas, ajudando elas a não ser tanto ansiosas, mas esperar em Deus, confiar em Deus. Mas confiar em Deus não significa transmitir aquilo que é de responsabilidade nossa para Deus fazer. Isso é um atentado a Deus. Isso o diabo faz muito bem. Basta olharmos as tentações do deserto. Nós precisamos pedir sempre a Deus, mas cumprir a nossa parte, fazer o que nos cabe. E fazer o que nos cabe neste tempo, nada mais é do que cuidar da vida própria e da vida alheia, da vida alheia e da vida própria, ajudando, orientando, apontando caminhos. E assim, paroquianos aqui de nossa paróquia, Cristo Luz, que nós sejamos ao menos um fagulho. Se nós formos um fagulho da luz divina para os outros, já está de bom tamanho, já está bom, para que o outro, a outra pessoa, possa ver em nós esse fagulho divino. Ali está o Círio Pascal, abençoado na noite da Vigília Pascal. Esse ano não teve a presença do povo, mas foi abençoado, a missa também foi celebrada, que lembra Cristo Luz, luz do mundo, luz das nações. Oxalá, se toda a humanidade aderisse à luz que é Cristo, nós não seríamos cegos, nós enxergaríamos muito mais na dimensão espiritual. Mesmo que a nossa visão carnal não fosse tão boa, mas a gente perceberia, sentiria muito mais na dimensão espiritual, na vivência com os outros, como igreja, como povo de Deus que somos. E como parcela deste povo de Deus, aqui presente em nossa paróquia, nós então somos chamados a ser luz para o mundo. Nós somos chamados, com todas as nossas limitações, a ser, para as pessoas que estão mais próximas de nós e aquelas que estão mais distantes, na medida das possibilidades, sinais em Cristo da esperança. Para os ansiosos, para os depressivos, para também os que não têm fé, quem sabe. E assim, fazer com que o reino de Deus possa crescer aqui em nossa paróquia, em nossas comunidades. E desta forma, nós, como São Paulo, sermos sinais do amor de Deus gratuitamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.